Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Mirai Responde. Então vem comigo. E começando aqui pela primeira pergunta, quando uma ação está com PVP baixo e PL alto, o que considera para determinar se está caro ou barato? Veja só o que ele está dizendo aqui. Temos uma ação que está com o indicador preço sobre valor patrimonial, que é um indicador de preço, de valuation, baixo, está muito baixo, abaixo de 1 provavelmente. Mas o PL da ação, que é o outro indicador, um dos mais importantes indicadores de preço, está alto. Inclusive PVP e PL são os indicadores mais importantes na visão do Benjamin Graham para você determinar o preço justo de uma ação. Na verdade, eles são os únicos considerados. Muito bem, e qual seria esse exemplo? Eu tenho um exemplo aqui. E nesse caso é o exemplo da Usiminas. Usem 5, nós temos um indicador preço sobre lucro de 22 vezes. Esse aqui é um indicador alto? Sim. Por quê? Porque a Usiminas não é uma empresa de crescimento. Ela é uma empresa já de valor, crescimento lento. Portanto, num país como o Brasil, você espera que ela negocie um PL abaixo de 10 vezes no mínimo. E aqui está 22 vezes. Ao passo que o indicador preço sobre o valor patrimonial está muito baixo. Abaixo de 0,5 é muito baixo. Portanto, esse seria um exemplo. Essa ação está cara ou está barata? Essa é a dúvida. Veja, de acordo com o preço justo do Graham, essa ação deveria valer R$ 11,11. Nesse momento, ela está valendo R$ 6,64. Se você partir simplesmente pelo caminho do preço justo do Graham, ela estaria barata. Mas veja, você precisa entender o seguinte: o que mais importa não é uma fórmula de preço justo ou até mesmo valuation no que se refere à definição do preço justo, mas sim a qualidade da empresa. E aí você precisa se perguntar: por que esse indicador preço sobre valor patrimonial está tão baixo? Por que está tão distoante do PL? Você deve se perguntar. E se formos aqui olhar para o ROI da Usiminas, e principalmente para o ROIC, que é mais importante para uma empresa de capital intensivo, está negativo. E aqui está muito baixo. Abaixo de 10 é um ROI baixo. Assim como abaixo de 10, um ROIC acaba sendo baixo. Abaixo de 5, então, muito baixo, que está negativo. Portanto, na minha visão, essa empresa não está barata efetivamente. Por quê? Porque o retorno sobre o capital investido é negativo e o return on equity é muito baixo. Então, esse PL disparou porque o lucro caiu muito, a rentabilidade caiu demais, e aí óbvio que o mercado não vai pagar algo próximo do valor patrimonial pela ação. Então, não olhe apenas os indicadores de preço de forma isolada. Analise-os em conjunto, principalmente com o ROIC. Na dúvida, o ROIC é o indicador de rentabilidade mais importante. Analise-o. Você só não vai analisar o ROIC quando se trata de uma empresa que seja uma empresa financeira, como bancos e seguradoras, ou então uma empresa sem dívidas, com dívida líquida negativa. Só nesses casos, senão você vai olhar o ROIC. A empresa só vai estar efetivamente muito barata, com um PVP muito baixo, se o ROIC estiver bem próximo de 10% ou até acima disso, e mesmo assim o PVP está em 0,5%. Aí sim é um indicativo bom de que a empresa está barata, apesar de um PL alto. Nós vimos acontecer isso com o Copel, que estava com PL alto. Por quê? Porque foi um item não recorrente de um trimestre em específico. Essa é a avaliação que o investidor precisa ter, tem que tomar cuidado com isso. Próxima pergunta: o que acha de empresas com base acionária muito grande, como a Raizen e a Itaúsa? Vale a pena investir? Veja o que ele está dizendo aqui: empresas que têm no seu capital social um sem número de ações, elas são ruins para o pequeno investidor ou para qualquer investidor? Por que se justifica essa pergunta? Primeiro, porque esse tema foi polemizado pelo Barsi. Afinal de contas, o Barsi vendeu Itaúsa e Bradesco, citando como fator, talvez não determinante, mas como um dos fatores da decisão, o fato de que essas empresas apenas fazem bonificação e aumentam a base acionária. Vamos pegar aqui primeiro o exemplo de Raizen que ele citou ali. De fato, Raizen tem uma base acionária bem grande, mais de 10 bilhões de papéis. Itaúsa tem quase 10 bilhões. Luan, como que eu sei que esse é um número de ações enorme? Ora, vamos comparar aqui, por exemplo, com a Amazon. Quantos papéis tem uma gigante como a Amazon? 10 bilhões também. Então sim, Raizen e Itaúsa possuem uma base acionária muito grande. Mas isso é necessariamente ruim? Olha, não há uma resposta definitiva. Depende do que você consideraria ruim. E para isso, vamos olhar primeiro para o IRB. Atualmente, as ações estão em R$ 44, mas elas já valeram centavos. Por quê? O que aconteceu? Subiu muito? Não foi isso exatamente. É que a empresa, no final do ano passado, anunciou um grupamento.
ou seja, uma unificação de ações, uma unificação da base acionária. A empresa tinha 2,4 bi de ações, um número de ações considerável para uma empresa que hoje é uma small cap, como o IRB, e o grupamento foi pesado, proporção de 30:1, ou seja, 30 ações de IRB, à época, isso foi final do ano passado, se transformaram em apenas uma ação. É por isso que a base acionária saiu de 2,4 bilhões para atuais 82 milhões de papéis. E veja o que aconteceu, as ações subiram, mas será que a causa da subida das ações foi esse grupamento? Na verdade não, é que o IRB nesse ano começou a reportar lucros mais consistentes, e isso gerou uma reação positiva do mercado. Veja que quando o IRB anunciou esse grupamento, as ações caíram, aí depois subiram, depois derreteram forte até março e depois subiram. Então veja que o grupamento não foi a causa. Mas existe uma situação a se considerar. O IRB se trata de uma empresa muito especulada por conta das fraudes contábeis que foram reveladas em 2020. Diante disso, as pessoas, os especuladores adoram operar vendidos em IRB por meio da operação de venda descoberto e até mesmo com opções. Quando você reduz o número de ações disponíveis para alocação, falando aqui da venda descoberta, você reduz o número de ações disponíveis para pressionar o preço para baixo, de forma artificial por meio da alocação. Então, um menor número de ações, uma base acionária menor, ajuda a fazer com que a ação tenha uma precificação mais adequada, que ela de fato acompanhe seus resultados e não simplesmente caia de forma artificial por conta de uma pressão vendedora muito forte por ter um número de ações muito grande para fazer isso. Isso de fato acontece. Mas, se você é um investidor de longo prazo, compra uma empresa para se tornar sócio, o fato de a empresa cair no curto prazo simplesmente por uma queda gerada por especuladores, isso não deveria fazer diferença para você. Então, como fator de escolha da qualidade de uma empresa, o fato dela ter muitas ações, eu não vejo como fator determinante para você afastar a empresa do seu filtro. Até porque, precisamos lembrar aqui que o Bradesco, que detém uma base acionária grande, também com mais de 10 bilhões de papéis no seu capital social, isso não foi suficiente, o fato por si só, de ter uma base acionária grande, não foi suficiente para fazer com que o Howard Marks não comprasse e não aumentasse posição na empresa. Trouxe aqui no canal um vídeo mostrando como ele aumentou em 44% a posição dele em Bradesco, o Howard Marks. Ah, Luan, mas o lucro por ação e o dividendo por ação não ficam menores? Ficam, porque você está aumentando o número de ações, assim como acontece quando você faz um desdobramento. Mas na prática, desdobramento e aumento da base acionária não muda nada na sua vida como investidor. Ah, antes eu recebia R$1 por ação, ou seja, cada ação me pagava R$1. Agora, houve um desdobramento de uma ação em 2. Agora eu tenho o quê? 2 ações. Eu tinha uma, agora eu tenho 2. E cada qual vai pagar 50 centavos. Então, na verdade, não muda nada para você. Você vai receber o mesmo valor de dividendo e de lucro proporcionalmente ao número de ações que você possui. Então, o simples fato de aumentar a base acionária pode ser ruim no sentido de atrair especuladores para, no curto prazo, gerar ali um preço meramente artificial. Agora, pensando em longo prazo, como sócio de uma empresa, a base acionária não muda nada. E veja que essa questão de base acionária grande é algo que afeta muito mais o Brasil do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas sequer ficam fazendo ali desdobramentos o tempo inteiro. Veja a Amazon, uma ação custa $127. Aqui no Brasil também tem a diferença entre mercado fracionário e mercado de lote padrão. São tradições que só fazem distinções ridículas entre pequeno investidor e investidor de porte médio ou um investidor que consegue comprar um lote de 100 ações. Isso promove mercados distintos, oportunidade de arbitragem, ou seja, só deixa o mercado ainda mais ineficiente e causando eventuais prejuízos ao pequeno investidor. Vou te dar outro exemplo aqui de ausência de justificativa técnica sob pretexto de proteger o pequeno investidor. Nós temos um fundo imobiliário que se chama Canip 11, talvez um dos melhores fundos high grades de papel aqui no IFIX. É a maior representatividade do IFIX, por exemplo. Mas ele é restrito para investidores qualificados. Qual o sentido disso? Não tem justificativa. Ele não é um fundo de alto risco, agora um HCTR acaba sendo disponível para qualquer investidor. Veja as incongruências do nosso mercado financeiro. Por isso, em conclusão, o fato de uma empresa ter uma base acionária grande não é fator determinante para você comprar visando se tornar sócio. Agora, pode ser fator determinante no curto prazo se você quer ganhar com valorizações do curto prazo, porque se aquela empresa estiver passando por um momento ruim, como é o caso do Bradesco, ele não irá subir no curto prazo, porque existem muitas ações ali que podem ser tomadas para aluguel. Apenas isso. Por isso que eu disse que depende do que você visa com aquele papel. Próxima pergunta: comprar ação acima do preço teto, mas mantendo o preço médio abaixo, pode ser um erro? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte:
eu defini um preço teto para uma ação, por exemplo, R$10. Acontece que o meu preço médio é 12. Eu comprei errado. Comprei caro, mas agora eu quero abaixar o preço médio. A empresa é boa, eu só quero abaixar o preço médio. Faz sentido eu continuar abaixando o preço médio, mesmo acima do meu preço teto, ou eu paro de comprar? É uma pergunta muito pertinente. Vamos utilizar aqui como exemplo o Itaúsa. Eu vi muitos, mas muitos mesmo, que compraram Itaúsa acima dos R$10. Só que o preço teto atual seria de 9 ou até 9,30, 9,50. Então essas pessoas estão com preço teto em Itaúsa de 9,30, R$9, mais um preço médio de 10. Faz sentido continuar comprando Itaúsa mesmo acima desse preço teto para baixar o preço médio? Olha, a resposta é depende. Depende do quê? Você já chegou num percentual máximo que você quer de ações naquela empresa? Por exemplo, se eu definir que eu quero ter no máximo 5% em Itaúsa e essa é a minha gestão de risco máxima, eu não vou comprar mais agora acima do meu preço teto. Agora, se eu tenho ali um alvo em Itaúsa de 10% da minha carteira total e eu quero abaixar meu preço médio para ficar mais próximo do meu preço teto, até abaixo dele, aí pode fazer sentido fazer a compra? Aí sim. Aí eu recomendo você fazer esse rebaixamento do preço médio. Afinal de contas, se você quer aumentar a posição na empresa, você quer segurar a empresa por um longo período, e a empresa agora está cotada abaixo do seu preço médio, embora acima do seu preço teto ali, vale a pena você abaixar esse preço médio para se aproximar mais do preço teto, senão vai ficar distante e você nunca mais vai comprar a empresa, a não ser que ela volte lá para o seu preço médio, que talvez já seja ali um preço que a empresa já não tem mais tanto upside. Talvez você quisesse até vender naquele preço, não sei. Por isso sim, faz sentido abaixar o preço médio, mesmo a ação estando no momento negociada acima do seu preço teto, desde que você queira aumentar a posição na empresa e a quantidade de participação societária que você tenha na empresa ainda não está acima da sua gestão de risco. Ainda eu separei mais duas aqui que estão no mesmo tema. Alguma solução viável para não residente fiscal investir no Brasil? E a outra, olá Luan, tudo bem? Como investir na B3 morando em outro país sem conta bancária no Brasil? Ou seja, as perguntas se traduzem em pessoas, em brasileiros que não moram mais no Brasil, inclusive mudaram seu domicílio fiscal, realizaram a saída definitiva, aparentemente pelas perguntas, e estão agora morando com residência fiscal em outro país. Mas eles querem investir aqui no Brasil. E aqui no canal há vários e vários brasileiros que não moram no país e investem ou pretendem investir aqui no país. Só que eles não querem abrir uma conta aqui no país e eles queriam alguma alternativa. E a alternativa existente é você investir através de ADRs, que são as American Depositary Receipts. Assim como nós temos os BDRs para investir em ações norte-americanas sem que nós precisamos comprar diretamente a estoque, lá nos Estados Unidos você tem as ADRs para investir em ações brasileiras sem necessariamente ter que comprar uma ação brasileira. E aí você poderia utilizar uma corretora na qual você já investe no exterior para comprar ADRs. Essa seria uma solução. Acontece que não há ADRs para todas as empresas, todas as small caps, por exemplo. Aí não haveria alternativa a não ser você efetivamente ter uma conta no Brasil. Mas veja, para você ter uma conta no Brasil, para investir diretamente nas ações brasileiras, você precisaria, já tendo realizado a saída definitiva aqui do país, abrir uma conta chamada conta 4373. E essa conta tem esse número justamente por causa da resolução 4373 de 2014 do Banco Central, que trata justamente dessa situação do brasileiro não residente que quer investir no Brasil. E por meio dessa conta, você consegue, estando fora, ter os seus investimentos aqui dentro do Brasil. Só que você vai precisar de um custodiante, de um curador, digamos assim, que vai ser uma instituição financeira. E por isso, por conta de toda uma burocracia, inclusive você vai ter que pedir registro ou dispensa de registro junto à CVM, olha só a burocracia, é uma conta que acaba sendo muito cara. Primeiro que ela dá um trabalho para abrir, segundo que os bancos que fazem isso vão cobrar um valor de tarifa mensal alto. No BTG, por exemplo, você poderia pagar algo em torno de R$2.000 por mês para fazer isso. Então depende muito da quantidade de capital que você quer investir e se para você quer investir em small caps ou empresas que não têm ADRs. Então essa seria uma solução para este caso. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do Absoluto Zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora,
Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual seria uma pergunta que você gostaria de ter respondida no próximo vídeo e não deixe de me seguir no Instagram para mandar a sua pergunta. Link do Instagram aqui embaixo também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!